Olá pessoal, professor Luiz Henrique, tudo bem? Vamos falar um pouco de direito internacional público, vamos falar sobre fontes do direito internacional público, mais especificadamente tratados, tá? Então, tratados, nós temos que falar da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, que conceitua o tratado da seguinte maneira: tratado é um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Primeiro ponto aqui deste conceito, né, pessoal, é que escrito é um acordo entre Estados ou entidades com personalidade jurídica no âmbito do direito internacional público, né? E, gente, não tanto faz a denominação, uns chamam de tratados, outros chamam de convenção, outros chamam de acordo, tá? Gente, então, o que que nós temos que cuidar aqui? Os tratados são uma espécie de acordo, né? Então, os tratados são uma espécie de acordo entre as partes, tá? São criados pela convergência de vontades dos autores competentes para criar e celebrar. Ou seja, é uma fonte convencional do direito. As partes vão fazer se elas quiserem, não existe nenhuma obrigatoriedade. Os tratados adotam a forma escrita, não podem ser verbais, né? Por exemplo, quando a gente estudou as fontes de uma maneira mais genérica, eu mencionei para vocês costume. Costume é uma fonte do direito internacional público e não é escrita, né? Não tem nada onde está escrito, tá? Tratados não podem ser celebrados por qualquer pessoa, apenas por certas personalidades de direito internacional, né? Por exemplo, os estados e as organizações internacionais. Os tratados podem constar em mais de um ou outro instrumento, né? Os tratados podem conter anexos, por exemplo, como é a questão do tratado com as pessoas de deficiência, tem os seus anexos, tá? Pode haver várias nomenclaturas, já havia mencionado isso para vocês, e os tratados visam atuar em áreas de direito de interesse comum entre as partes. Os contratos eles têm algumas classificações, né? Quanto às partes, o contrato pode ser bilateral ou multilateral, ou seja, apenas entre duas partes, ou várias partes podem aderir a este tratado. Quanto ao procedimento, né, ele pode ser feito de maneira solene, que existem várias fases para sua elaboração, nós vamos estudar isso mais adiante, que é, por exemplo, a negociação, a escrita, a assinatura, o reconhecimento, ou da forma simplificada, basta assinar o tratado. Quanto à sua execução, os tratados podem ser transitórios ou permanentes. Tu pode fazer um tratado apenas em um determinado período. Por exemplo, estamos diante do período do coronavírus, né? Então pode, por exemplo, o Brasil e a Argentina fazer um tratado internacional para regulamentar as suas relações somente neste período de crise. Ou permanente, tá? Ou permanente, tá bom? Então temos que ter este cuidado. Contra a natureza, nós temos os tratados chamados tratados contrato e os tratados leis, né? Os tratados contratos visam conciliar interesses divergentes entre as partes, criando regras baseadas em prestações, concessões e contrapartidas. Diferente, o tratado-lei, ele estabelece normas gerais de direito para criar um tratamento comum e uniforme. Então, geralmente, pessoal, um tratado bilateral ele tem mais uma característica de tratado no modelo contrato. Já um tratado, por exemplo, Declaração Universal de Direitos Humanos, tem mais a característica de tratado-lei. Tá? Quanto aos efeitos, pode ser restrito às partes, só surte efeitos para as partes que ali aderiram a este tratado, ou pode ser também para terceiros. Quanto à possibilidade de adesão, tu cria um tratado, pode outras partes entrarem neste tratado? No mínimo tem que ter duas partes para ele começar a vigorar, né? Daí tu pode fazer um tratado aberto, que a qualquer momento outras partes podem entrar, ou tu pode fazer o chamado tratado fechado, né, que não permite a entrada de novas partes. Para que um tratado seja válido, nós temos 4 requisitos. São basicamente os requisitos que tu estuda lá em direito das obrigações ou responsabilidade civil, tá? A lógica não é igual, mas é muito parecido. Primeiro, capacidade das partes.
Quando diz capacidade das partes, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que estados e organizações internacionais que podem elaborar estes tratados, convenções ou acordos, né, pessoal? Quanto à habilitação dos agentes, o representante do Estado ele tem que ter poder para assinar este tratado. Aqui no Brasil é o ministro das Relações Exteriores ou o nosso presidente da República, o chefe do Poder Executivo. O objeto tem que ser lícito e possível, né? E haja o consentimento das partes. Nenhuma das partes pode ter sido obrigada a aderir. Quando tu vai elaborar um tratado internacional, uma convenção, nós temos algumas etapas que devem ser cumpridas. Qual que seria a primeira etapa? Seria a negociação dos termos do tratado, né? Então, pessoal, aqui no Brasil, quem vai fazer essa negociação geralmente é o ministro das Relações Exteriores, já orientado pelo chefe do executivo, pelo presidente. O presidente também pode fazê-lo, mas então, quem pode fazer a parte da negociação? O presidente ou o ministro das Relações. Quem costuma fazer é o ministro das Relações Exteriores, tá? Após tu fazer a negociação, nós temos o que? A assinatura deste tratado. Tá? Assinatura novamente, presidente ou ministro das Relações Exteriores, no caso do Brasil, que podem fazer a assinatura. A partir do momento que tu assina este tratado, tu tem um dever da boa-fé de cumprir este tratado, né? A questão do princípio da boa-fé contratual, a partir do momento. Mas isso não te torna obrigatório. Tu tem que cumprir pela boa-fé. Por quê? Porque um tratado efetivamente só entra em vigor quando efetivamente ele entrar no ordenamento jurídico. Para entrar no ordenamento jurídico, aí nós estamos diante da ratificação do tratado, tá? Que é quando o Brasil realmente confirma o interesse e este tratado entra no ordenamento jurídico interno. No Brasil, gente, a ratificação é o ato privativo do presidente da República, competente para manter as relações entre estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, e para celebrar tratados, convenções e atos internacionais. Eu fiz a leitura do artigo 84, inciso 7º e 8º, que fala das competências do chefe do Poder Executivo. Ocorre que este ato está sujeito à autorização do Congresso, tá? Que vai resolver sobre tratados, conforme o artigo 49, inciso 1. Tá? Então, pessoal, nós temos que ter uma atenção especial, porque pela leitura do 49, inciso 1, ele pode haver uma indução da ideia de que a ratificação vai ser a competência do Congresso. Não é isso. Tá? A ratificação é uma prerrogativa do presidente, ao qual depende da anuência prévia do Congresso. Então, o Congresso dá anuência, mas o último ato é do presidente da República, conforme o artigo 84, inciso 7º e 8º da Constituição. Tá? Gente, o tratado internacional ele entra em vigor a partir do momento que as partes estipulam. As partes têm o poder de estipular quando efetivamente este tratado vai entrar em vigor. O tratado, para que tenha efeito entre as partes, ele precisa estar registrado nas organizações internacionais, por exemplo, na ONU, por exemplo, na OIT, por exemplo, na OEA. Gente, o registro não é obrigatório para que ele entre em vigor, mas o registro ele é necessário caso tu queira se recorrer a uma solução judicial internacional. Por exemplo, se um país não cumpre um tratado, só pode pedir que a ONU se manifeste ou um tribunal internacional se este tratado foi devidamente registrado neste órgão. Então, por isso que o registro não é obrigatório, mas sim é extremamente importante. Tá? A incorporação, para incorporar ao ordenamento jurídico, o que nós temos que fazer? Primeiro, pessoal, nós temos que expor os motivos ao Congresso Nacional, que vai ser o ministro das Relações Exteriores, explicando por que foi feito. Depois, o presidente envia mensagem ao Congresso pedindo a sua anuência. Tá? Os parlamentares, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, dão anuência. Após, vem a ratificação por decreto presidencial. Então, essas são as etapas de incorporação de um tratado no ordenamento jurídico. Tá?
a questão da adesão. O que é adesão? É tu entrar em um contrato, em um tratado, perdão, tratado internacional que já está em vigência. Tá? Então, pessoal, tu tem que cuidar que tu só pode aderir a um tratado quando este tratado foi feito da maneira aberta, que pode receber outras partes. Emenda, quando a gente fala o termo emenda, emenda é quando o, é, é acrescido informações a um tratado. Tá? Sempre que houver uma emenda, tem que fazer todo o processo novamente para sua incorporação ao ordenamento jurídico. Quando tu escuta o termo reserva, referentes a tratados, reserva é que tu adere ao tratado ressalvado tal ponto. Ou seja, tem 100 itens, eu quero fazer uma reserva em 3 itens, porque esses 3 itens eu não concordo e não vou cumprir. Cuidado, tratados da OIT não admitem reserva. Nas convenções, né, porque a OIT chama convenção, nas convenções da OIT ou tu adere definitivo ou tu não adere. Tá bom? Então, pessoal, esses seriam pontos aqui de maneira rápida sobre tratados, né? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, podem me chamar, que eu estarei à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, tá bom? Forte abraço, bons estudos.